Bom, então vamos falar aqui sobre técnicas de biologia, aliás, continuar, né, falar sobre técnicas de biologia molecular. Da última vez eu falei sobre espectrofotometria, cromatografia e eletroforese, né, então aqui vou dar uma sequência e mostrar que muitas vezes essas técnicas, elas precisam ser combinadas umas com as outras, dependendo do objetivo em que o pesquisador quer estudar, né, dependendo, aliás, do que o pesquisador quer estudar. Então, vou começar a falar sobre uma técnica que ela serve para a identificação de sequências específicas de DNA. Essa técnica foi desenvolvida por um pesquisador chamado Edward Salter, e aí ela foi denominada de Salter Blotting. Provavelmente eu estou falando errado aqui, tá? A pronúncia. Mas qual que é o objetivo, como eu falei, né? Detectar a identidade, e aí quando eu detecto a identidade, eu estou relacionando com uma sequência de bases nitrogenadas na molécula de DNA. Ajuda também a identificar o tamanho e a abundância do DNA na amostra, né? Apesar de que a abundância ela não é tão precisa, tá? Ela não é tão, permite uma certa análise quantitativa, mas ela não é tão precisa. Na sequência, eu vou mostrar técnicas mais precisas. Então, por exemplo, quando é que se utiliza essa técnica? Um exemplo seria que, por exemplo, ocorreu uma mutação gênica, você sabe qual foi essa mutação, né? Sabe quais foram as bases nitrogenadas que foram alteradas para provocar essa mutação, e você quer identificar se essa mutação está presente ou não em uma determinada espécie, né? Por exemplo, uma espécie de planta que você está estudando. Então, aí você pode utilizar essa técnica exatamente para detectar se aquela sequência está presente na sua amostra. Então, a metodologia em si, que eu vou detalhar mais daqui a pouco, ela consiste em fragmentar o DNA, submeter esses fragmentos à eletroforese para separá-los, e daí a gente transfere do gel de eletroforese para uma outra membrana, para que esse DNA que foi transferido para a membrana, ele possa se ligar, ou seja, se hibridizar com uma outra molécula de DNA, que vai ser complementar a ela, que essa outra molécula de DNA é chamada de sonda, então ela só vai ser específica para uma sequência complementar. Então, daí eu detecto se a sequência de interesse está presente ou não na minha amostra. O passo da fragmentação, a gente já comentou aqui na nossa disciplina, tá? Que é a primeira etapa, né? Então, imagina, você isola todo o DNA de um determinado tecido de planta que você quer estudar. Essas moléculas são muito grandes, não dá para separar elas bem em uma eletroforese. Então, o primeiro passo seria fragmentar. E aí fragmenta utilizando endonucleases de restrição ou enzimas de restrição que eu comentei lá na parte de transformação de plantas. Quando a gente quer fazer o DNA recombinante, a gente utiliza as enzimas de restrição, que elas cortam o DNA e aí permitem que ocorra a recombinação. Nesse caso aqui, a gente não quer recombinação, a gente quer apenas cortar, fragmentar o DNA para depois ele ser submetido a uma eletroforese. Tá, então, o que as enzimas de restrição fazem, a gente já viu, né, mas estou mostrando aqui de novo nesse esquema, reconhecer sequências específicas nas moléculas de DNA, sempre sequências palindrômicas, né, ou seja, que de um lado, na parte da fita, de uma fita, tem uma determinada sequência, e na fita oposta a ela tem uma sequência, só que em posição invertida. Então, né, a gente comentou isso, elas são muito específicas, algumas não são tão específicas, mas muitas são muito específicas, reconhecem apenas algumas sequências, e daí, consequentemente, a gente vai ter fragmentos de DNA. Você pode utilizar um ou mais enzimas de restrição, dependendo do objetivo do seu estudo. Normalmente se utiliza uma ou duas no máximo, quando se quer apenas fragmentar o DNA. E daí submete esses fragmentos de DNA a uma eletroforese. Então, o processo de eletroforese aqui é bem semelhante com o que a gente estudou. Eu coloquei lá na última aula mais exemplos sobre proteínas, mas o princípio para a separação de DNA é o mesmo. Então,
elas são submetidas a um gel, normalmente utilizando agarose, para formar esse gel, e esse gel, ele é desnaturante. Normalmente se utiliza hidróxido de sódio para desnaturar. O que é desnaturar? Tá? O DNA, depois que ele foi cortado, ele continua em fita dupla. Mas se ele ficar em fita dupla, ele não vai poder se hibridizar com a sonda na parte final da técnica. Então, daí, é, se faz a desnaturação, utilizando NaOH, então aí, ao invés de ficarem em fita dupla, eles ficam em fita simples. Então, daí se coloca, né, as amostras nos poços da eletroforese, isso tudo está detalhado lá na última aula. A eletroforese vai fazer a separação, porque no caso do DNA tem até uma facilidade, porque todas as moléculas, elas acabam tendo carga elétrica negativa. Então, consequentemente, elas vão sempre migrar para o polo positivo durante a eletroforese. Então, a separação ela vai ser basicamente de acordo com o tamanho. Aquelas fatias ou aqueles fragmentos menores de DNA vão migrar mais rapidamente e aqueles maiores vão migrar mais lentamente. Então, aí, consequentemente, vão ficar mais na parte de cima, porque a eletroforese ela é corrida aqui na posição vertical. Bom, então daí, se a gente quiser, a gente já pode ver quantos fragmentos foram separados através da eletroforese, apesar de que esse não é o objetivo principal da técnica, tá? Mas você pode utilizar técnicas de visualização para ver quantos fragmentos obteve, qual o tamanho deles, né? Porque quanto menos móveis, maior o tamanho, e quanto mais móveis, menor o tamanho, né? Então dá para comparar isso, inclusive, com um padrão de fragmentos de DNA com tamanho conhecido. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que isso é feito. E, né, então, quando se compara com esse padrão, a gente vê exatamente o fragmento de meu interesse, né? Aquela sequência daquele gene ou daquela... Ou de uma... Não precisa ser utilizada apenas para genes, né? Pode ser utilizada para porções do DNA que nem codificam nenhuma proteína, mas a gente pode utilizar essa técnica para detectar também esses fragmentos, tá? Então, aí eu comparo com um padrão. Então, depois que se separa os fragmentos na eletroforese, eles não podem ainda ser hibridizados ou hibridados, tá? Se utiliza essas duas formas na língua portuguesa, com a sonda, porque a sonda não teria capacidade de se locomover ali e se ligar especificamente aos fragmentos de DNA, ou seria muito lento fazer isso. Então, ocorre primeiro a transferência para uma outra membrana. Normalmente se utiliza nessa outra membrana nitrocelulose, ou mais recentemente está se utilizando mais membranas de nylon, porque elas conseguem manter o DNA mais fixo após a separação por eletroforese. E depois, em sequência, se utiliza sondas, né, que como eu falei são fragmentos de DNA, só que sondas eles são marcados exatamente para eu poder detectar. Tá? Então, esses fragmentos de DNA, eles vão se ligar ao DNA que foi transferido do gel de eletroforese para a membrana, em locais específicos, porque eles são complementares, e uma outra coisa é que eles permitem ser visualizados. Então, ou são sondas obtidas com átomos radioativos, ou então com corantes fluorescentes para poderem ser observados. E aí, né, quando o DNA está emparelhado, ou seja, quando está complementar lá a sonda, a gente consegue visualizar isso, né? A hibridação, né, parte do princípio de que ela só vai ocorrer em fragmentos específicos, mas ocorrem problemas, né? A gente sabe que na teoria a técnica é uma coisa, mas quando vai para a prática, podem ocorrer problemas, pode ser que a sonda se ligue numa sequência parecida com aquela que a gente quer detectar, né? Mas existem formas de se evitar isso, tá? Vai se trabalhando dentro do protocolo até fazer com que todas elas se liguem especificamente dentro de sequências específicas para aquela que eu quero identificar, tá? Pode ser que no início o teste não funcione, mas aí você vai adaptando a técnica até funcionar bem no seu laboratório. Então,
por princípio, ela vai parear exatamente na sequência de DNA complementar, e aí a gente vai conseguir, né, visualizar e detectar isso. Antes de detectar, se faz a lavagem para remoção, tá, do excesso de sonda, porque quando se coloca esse DNA da sonda em contato com a membrana, ele, é claro, ele sempre é colocado em excesso, exatamente para que tudo o que puder ser hibridizado lá ocorra. E aí a gente lava o excesso, exatamente para depois poder se observar. Então, se observa normalmente essa autorradiografia em filmes de raio-x, parecido com o que a gente faz quando a gente quer ter um raio-x, né, e leva lá para qualquer laboratório, né, normalmente a gente faz isso no nosso corpo. Ou então, quando é a sonda fluorescente, aí observa diretamente a coloração dela utilizando alguns reagentes, ou então utilizando iluminação específica. Esse, o do marcador cromogênico, ele normalmente é preferível porque além de ser mais barato, ele tem menos problemas de causar câncer, né? Porque o material radioativo ele é sempre mais perigoso. Bom, então aqui tem um esquema mostrando o detalhe da técnica de Salter Blotting. Então, como eu falei, né? Antes disso aqui, o DNA é fragmentado por endonucleases de restrição. Ele é submetido à eletroforese. Se pode utilizar durante a eletroforese em de um determinado poço ali do gel da eletroforese, uma amostra com marcadores de DNA de tamanho conhecido. Isso daqui é comercializado, tá? Então não se preocupe, isso aqui não faz parte da amostra. Já se comercializa exatamente para poder comparar com o que a gente quer obter. Então, depois da eletroforese, a membrana de nitrocelulose, que é que está representado aqui como essa folha em verde, ela é colocada diretamente em contato com o gel, juntamente com o recipiente contendo tampão, esponja para absorver o excesso, algumas toalhas de papel e um peso uniforme, tá? Exatamente para poder a transferência do DNA ser uniforme. E aqui, depois de um tempo, todo o DNA que está no gel de eletroforese passa para a membrana de nitrocelulose ou de nylon, como eu falei, né, que é o que é mais utilizado atualmente. Então, não muda nada, né, vai mudar apenas o material. Então, se remove essa membrana e daí vem para ser submetida à sonda. Tá? Então, se coloca o DNA, que é o que está mostrado aqui em rosa, da sonda, ele vai hibridizar especificamente com as sequências que são complementares a eles e que foram transferidas para a membrana. As outras sequências simplesmente ele não vai hibridizar, desde que a técnica seja bem executada. E aí depois a gente vai visualizar onde ocorreu a hibridação, tá? E dá para comparar com os marcadores de peso molecular e tamanho específicos. Então, aí a gente vai ver que uma determinada sequência de interesse meu tem um comprimento um pouco maior, outra tem um menor. Por que essa diferença, tá? Porque a sonda ela vai se ligar a sequências específicas, mas pode ser que a endonuclease de restrição corte um fragmento um pouco maior ou um pouco menor, dependendo de diferenças entre cada espécie de planta ou de qualquer organismo vivo. Então, a sequência de interesse meu está dentro da porção que foi cortada, mas pode ser que essa porção que foi cortada seja um pouco maior ou um pouco menor. Então, aí a gente já consegue ver que isso serve para a diferenciação ou de alguma forma para a diferenciação de espécies, mas isso não é o objetivo principal, tá? Tem técnicas muito mais precisas quando a gente quer caracterizar espécies, quer diferenciar elas, que aí eu vou comentar isso na próxima aula, só na próxima semana. Mas aqui a gente já pode ver que isso, de alguma forma, poderia. Mas normalmente não vai ter essas diferenças de tamanhos, tá? Normalmente, principalmente quando são indivíduos muito próximos uns aos outros, os fragmentos vão ter todos o mesmo tamanho. Então, o objetivo principal e básico da técnica é detectar se a sequência de interesse está ou não presente na amostra. Se ela não estiver presente na amostra, simplesmente não vai ter nenhuma banda
a ser revelada no papel de nitrocelulose. E se está presente, a gente vai encontrar. Tá? Então, é uma técnica muito mais qualitativa. Dependendo da intensidade da banda, ela dá uma ideia de quantitativo também, mas não é muito preciso. Ela é considerada uma técnica semi-quantitativa. Bom, então, derivada do Salter Blotting, tem uma outra técnica que serve para detectar, ao invés de DNA, RNA. Tá? E aí essa técnica foi, por brincadeira, né, chamada de Northern Blotting. O Salter, como eu falei, é o sobrenome do primeiro pesquisador que desenvolveu a técnica para a detecção de DNA, e aí, por brincadeira, né, do Sul, chamaram a técnica para a detecção de RNA do Norte, ou nortista, né, ou sulista ao invés de nortista, tá? Então, é muito semelhante à técnica de Salter Blotting. A única diferença aqui é que a gente começa com RNA ao invés de DNA. Tá? Então, se isola o RNA completamente de um indivíduo e se submete ele a essa técnica para a sua detecção. A princípio, essa técnica foi desenvolvida para detectar RNA mensageiro. E daí, isso é muito interessante, passou a ser muito estudado porque isso serve para medir expressão gênica. Né? Lembrando lá da biologia, quando é que um gene é expresso? Quando ele produz RNA mensageiro para depois produzir, a partir do RNA mensageiro, proteínas. Se um gene não está sendo expresso, ele não vai produzir o RNA mensageiro específico para aquela sequência. Então, por exemplo, eu quero estudar se alguns genes são produzidos ou não em uma situação de estresse em uma planta que eu estou estudando. Eu posso utilizar o Northern Blotting para detectar se aquele RNA mensageiro de interesse meu está ou não presente lá na amostra. Bom, então vamos lá para a técnica, tá? Só vou comentar com mais profundidade aqui as partes mais diferentes. Então, a primeira diferença é que a gente extrai RNA ao invés do DNA. Normalmente, se eu quero testar o nível de expressão gênica, o ideal é que seja de um tecido específico, não adianta eu extrair RNA de uma planta inteira, por exemplo, porque tem genes que são expressos em folhas, tem genes diferentes que são expressos em raízes, em caules, em frutos, tá? Então, eu vou estudar normalmente um tecido específico, como é que ele está respondendo a qualquer estímulo ambiental ou até biótico também, tá? Não importa. Após o isolamento do RNA, pode ser mensageiro, pode ser total. Aliás, normalmente quando se isola é o RNA total, mas aí se eu quero estudar a expressão gênica, eu tenho interesse apenas no RNA mensageiro, então ele é submetido aqui por uma coluna de cromatografia contendo oligo-T, ou oligonucleotídeos de timina. O que é isso, tá? É que sempre o RNA mensageiro, quando ele é sintetizado e modificado após a síntese, ele se adiciona a ele uma cauda, ou uma extremidade na parte final da molécula de poliadeninas, ou seja, várias bases nitrogenadas de adenina são adicionadas. Então, o RNA que não tem essa cauda de poliadenina, ele não vai interagir com a coluna de oligonucleotídeos de timina e ele vai passar mais rapidamente através dessa coluna. O RNA mensageiro que vai interagir, ele vai passar mais lentamente e aí a gente pode depois utilizar para a separação em eletroforese em gel, também utilizando a garose, igualzinho que a gente fez lá com o DNA, transfere para a membrana de nitrocelulose ou nylon, preferencialmente, igualzinho que a gente acabou de ver, e depois esse RNA ele vai ser imobilizado dentro dessa membrana, que pode ser através de duas formas, pode ser através de temperaturas elevadas, ou então ele pode ser submetido à radiação ultravioleta. Tá? Os dois normalmente são utilizados, dependendo do laboratório, dependendo de variações nos protocolos. Isso faz com que o RNA fique ligado covalentemente a essa membrana, né? E depois ele pode, quando vai se aplicar a sonda e depois vai se lavar, ele vai continuar ali ligado, né, basicamente.
Então, em seguida, tudo igualzinho ao que a gente viu lá no Salter Blot. Hibridação com a sonda, que vai ser complementar ao RNA de interesse que eu quero estudar, tá? Igualzinho ao DNA, então eu quero estudar o RNA de uma enzima que participa do ciclo de Calvin, então eu vou utilizar exatamente aqui uma sequência que seja complementar a ela para estudar, tá? Que seja, aliás, que seja complementar ao RNA mensageiro dela para poder detectar se ele está ou não presente. Então, depois disso, né, se lava do mesmo jeito para remover o excesso de sonda, e aí os sinais são detectados por raio-x ou por quimioluminescência, igualzinho ao que a gente viu lá para Salter Blot. Então, aqui são detalhes, né, do esquema de como funciona o Northern Blotting, isola RNA, pode ou não se separar. Quando se separa o RNA mensageiro do RNA total, a técnica fica mais precisa, mas dá para, se quiser, pode fazer direto também. Então, se separa esses fragmentos em um gel de eletroforese. Não precisa utilizar endonucleases no caso de RNA, tá? Ou seja, não, a endonucleases nem funcionaria, porque elas são específicas para DNA. Mas, digamos assim, não precisa fragmentar RNA, porque o RNA já está fragmentado, tá? Ele não vai formar uma molécula única ou moléculas enormes, como no caso do DNA. Então, separa, isola todo o RNA de um indivíduo, submete à eletroforese, transfere para a membrana, a partir da membrana vai ser colocado as sondas específicas para o que eu quero identificar, e aí eu vou detectar depois a presença ou não dessas sondas, né? Nesse esquema aqui está mostrado por raio-x, porque foi uma sonda radioativa, mas como eu falei, pode ser um composto que emita luminescência também. Tá, então, é igualzinho a outra, né? Então, uma outra técnica que é bem semelhante, que o princípio é o mesmo, e aí o nome foi batizado em uma brincadeira também, em relação a quem inventou a técnica, né? É o Western Blotting, aqui no caso para o oeste, né? O blotting significa mancha, ou manchar. Então, a mancha é exatamente porque a gente consegue detectar depois o fragmento de interesse através de uma mancha, tanto de raio-x quanto de compostos luminescentes. E de início se utilizava sempre compostos radioativos, aí que se caracterizava mais como mancha mesmo. Tá? Então, daí surgiu o nome das técnicas. Então, o princípio dessa técnica é que, ao invés de detectar DNA ou RNA específicos, eu quero detectar proteínas específicas. E aí o princípio é muito parecido, tá? Se separa proteínas, se quantifica antes de aplicar em eletroforese. Normalmente se utiliza eletroforese com gel de poliacrilamida. Depois se transfere essas proteínas para uma membrana, né? Tudo idêntico ao que a gente viu lá com os ácidos nucleicos. E incuba essa membrana com um anticorpo aqui. Então, esse anticorpo ele vai ser específico para proteínas, ao invés de eu ter sequências complementares, como no caso do DNA e RNA, eu vou ter aqui anticorpos específicos que vão se ligar à proteína de interesse. E daí, então, a gente faz a revelação dessa membrana para análise dos dados. Então, aqui está um detalhe do Western blotting, tá? Você separa, por exemplo, toda a proteína de uma amostra que você quer estudar, de uma planta, de um tecido, submete ela à eletroforese. Antes de se submeter à eletroforese, se quantifica, tá para padronizar aqui, então faz uma análise prévia de qual a concentração de proteína que eu estou utilizando. Daí, o eletroforese, ele é desnaturante aqui, tá? Para que todas as proteínas fiquem com carga negativa, então ela é submetida ao SDS, que eu comentei lá na aula passada também. E aí, quando se separa, aliás, não é desnaturante, tá? Não precisa, porque o próprio SDS ele vai produzir, fazer com que todos os aminoácidos fiquem com cargas negativas, e aí a própria proteína já se desnatura naturalmente aí. Então, se separa, então, os fragmentos de proteínas, ou as proteínas diferentes, mais precisamente, por tamanho. Aquelas que são menores vão migrar mais rapidamente, o mesmo princípio que a gente viu lá no DNA. Se transfere, depois coloca
o gel de eletroforese em contato com a membrana, da mesma forma, nitrocelulose ou nylon, mais recomendado até. Um passo que não tem nas outras técnicas é que essa membrana ela precisa ser imobilizada, ela precisa ser bloqueada, porque aliás, nesse caso aqui não é sonda, esse caso aqui são anticorpos, eles poderiam, se ela não fosse bloqueada, então se utiliza normalmente BSA, que é uma proteína, ou então a própria caseína do leite, para que apenas as proteínas que se separaram lá no gel e que foram transferidas para a membrana possam ficar disponíveis para se ligar aos anticorpos. Então, depois se incuba essa membrana com são dois anticorpos em sequência aplicados aqui, tá? O primeiro anticorpo, ele se liga especificamente a algumas proteínas, sempre que forem reconhecidas por eles, e daí se utiliza depois um outro anticorpo que se liga ao anticorpo anterior. E aí a gente visualiza isso, tá? Na membrana. Então, tem uma marcação aqui de peso molecular específico, da mesma forma que a gente viu que poderia existir lá para fragmentos de DNA, a gente pode utilizar, de preferência é bom utilizar isso para essa técnica, e aí a gente vai detectar exatamente as manchas que surgiram lá. É semi-quantitativa também, né? Quanto maior a mancha, maior a quantidade de proteínas, mas isso não permite uma precisão muito grande se eu quero quantificar exatamente a amostra, né? Então, tanto as três técnicas que a gente viu até agora são semi-quantitativas e são desenvolvidas para detectarem sequências específicas, tanto de DNA, quanto RNA, quanto proteínas específicas. Isso aqui é a mesma coisa da anterior, nem vou falar, mas só que ao invés de ser revelado com raio-x, ele está revelando aqui com um composto que produz uma reação química. Essa reação ela é catalisada exatamente pelo segundo anticorpo que se liga lá ao primeiro. E aí a gente vai detectar na radiografia exatamente a reação ao invés da radioatividade. Tá? Mas o princípio de separação é todo o mesmo. Então, essas técnicas, né, elas são muito interessantes, foram bastante utilizadas durante muito tempo em biologia molecular. A limitação é que elas são semi-quantitativas, ou, no máximo, qualitativas. Aliás, qualitativas ou, no máximo, semi-quantitativas. Tem uma outra limitação, é que só dá para utilizar uma sonda por vez, né? Porque se a gente utiliza mais de uma sonda, a gente não vai conseguir saber onde está a nossa sequência específica. A gente vai saber que tem, por exemplo, se eu quero utilizar duas sondas para o Southern ou o Northern Blotting. Eu vou saber que eu vou ter duas sequências específicas, mas eu não vou saber quem é quem. Tá? Então, isso limita um pouco a técnica. E aí uma outra coisa que a gente tem que saber também qual a sequência específica previamente para poder utilizar essa técnica. Eu vou mostrar mais adiante que tem técnicas para análise de DNA, para comparação de indivíduos, que a gente não precisa conhecer previamente a sequência a ser obtida lá na técnica que a gente está utilizando. Tá? Mas aí no caso aqui não. Qualquer uma dessas técnicas aqui a gente tem que saber previamente qual é essa sequência. Ainda assim, ela é muito utilizada atualmente. Por exemplo, eu quero confirmar se uma planta transgênica foi obtida, eu posso utilizar o Southern Blotting. Tá? Eu posso utilizar o Northern Blotting também para ver se o gene transgênico está sendo expresso. Então, uma das confirmações lá, que eu até tenho comentado durante a transformação genética de plantas, né, que elas precisam depois ser analisadas para saber se foi ou não, se elas foram ou não transformadas realmente, e se foram transformadas, se aquele gene está sendo ou não expresso, é utilizar ou o Southern Blotting ou o Northern Blotting, né, de preferência os dois para verificar isso. Em alguns outros estudos envolvendo transcriptoma, ou seja, análise de todos os genes que estão sendo transcritos em um determinado indivíduo e de todas as proteínas que estão sendo traduzidas, se utiliza também algumas dessas técnicas para confirmação. Tá? Então, ainda é bastante utilizado em diversos laboratórios de biologia molecular. Na sequência, agora, eu vou falar de uma outra técnica, que essa é a mais utilizada dentro da biologia molecular,
para diversas análises, e eu vou começar a introduzir ela aqui, mas na semana que vem eu comento mais um pouco sobre essas técnicas. Então, antes de eu começar a falar sobre ela, deixa eu fazer uma pequena revisão aqui sobre a estrutura do DNA. Não vou falar muito não, tá? Vou falar só o que é importante para a gente entender o funcionamento da técnica. Bom, então o DNA ele é uma fita dupla, formado por sempre bases que se pareiam umas com as outras. Então, sempre uma adenina vai ficar pareada com uma timina, sempre uma guanina com uma citosina. Essa fita de DNA, então, essas bases, elas formam ligações de hidrogênio para se parearem. Entre adenina e timina tem 2 ligações de hidrogênio, entre guanina e citosina tem 3. E dentro de cada fita, os açúcares, que são esses pentágonos aqui em laranja, que no caso do DNA são desoxirriboses, eles se ligam uns aos outros através de pontes chamados de pontes de fosfato, tá? O fosfodiéster. Então, isso aqui é um detalhe de uma base contendo um açúcar desoxirribose. Os átomos de carbono, eles são numerados de 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. Por que isso é importante? Porque sempre uma desoxirribose vai estar ligada na parte de baixo aqui do nosso esquema, no seu carbono 3 linha, e na parte de cima no seu carbono 5 linha. Então, quando a gente pega uma sequência inteira, a gente vai dizer que uma fita de DNA tem uma extremidade 5 linha e uma extremidade 3 linha. E a fita de DNA que está complementar ela também tem extremidade 5 linha e 3 linhas, só que em posição invertida, tá? O 5 linha está abaixo e o 3 linha está acima. Então, em células normais, quando ocorre a replicação do DNA, que ela é feita por uma enzima chamada de DNA polimerase, os novos nucleotídeos, eles vão sempre sendo adicionados à extremidade 3' E aí essa extremidade 3' que vai crescendo. Tá? Então, tá aqui uma molécula de DNA sendo aumentada de tamanho. Daqui a pouco eu explico o que é primer, tá? Então, primer, nesse caso aqui, é uma sequência da molécula que já existia, que é complementar, a que está ali abaixo. Ela também tem uma extremidade 5' e 3', e aí os novos nucleotídeos vão sempre sendo adicionados na extremidade 3', e é essa que vai aumentando de tamanho. Em um organismo vivo, o que acontece é o seguinte: quando as fitas de DNA, que é o que está mostrado em cinza aqui, vão se separando, as DNA polimerases vão adicionando as novas bases. Sendo que, como elas são invertidas, então, na fita que está mostrada aqui acima, a DNA polimerase vai se locomovendo exatamente na direção em que a molécula vai se separando. Então, essa aqui é a chamada de fita líder, porque ela está se separando aqui de 3' para 5', e a DNA polimerase adiciona sempre na extremidade 3', que é invertida aqui, tá? Da nova fita que está sendo sintetizada. Enquanto que a outra fita, a DNA polimerase tem que trabalhar na posição invertida. E aí ela vai, ao invés de produzir uma fita contínua, ela vai produzindo fragmentos, que são chamados fragmentos de Okazaki, em homenagem a quem descobriu eles. E aí depois esses fragmentos precisam ser unidos, tá? Então tem uma outra enzima chamada DNA ligase que faz isso. Bom, mas a gente não precisa disso tudo para compreender a técnica que eu vou falar agora. Então, eu vou falar sobre a técnica que atualmente é mais utilizada em laboratórios de biologia molecular, que é a reação em cadeia da polimerase, que consiste basicamente em simular o que ocorre naturalmente pela DNA polimerase, só que in vitro, não em um ser vivo. Então, essa técnica ela tem como finalidade amplificar uma sequência de DNA específica. Tá? Eu quero amplificar qualquer sequência de DNA, eu posso utilizar essa reação e fazer com que essa amplificação ocorra in vitro, ao invés de in vivo. Por exemplo, eu poderia pensar em fazer isso através de vetores, como a gente viu lá
na transformação de plantas, né, que eu comentei sobre isso. Mas essa técnica aqui, ela é muito mais interessante, ela é muito mais rápida e muito mais precisa, tá? Então, os fragmentos de DNA que vão ser amplificados, eles a DNA polimerase, aliás, ela não consegue sintetizar DNA do zero, ela precisa continuar algo que já foi iniciado. Então, daí a gente utiliza algumas moléculas pequenas de DNA chamadas de oligonucleotídeos, que também são chamados de primers, ou seja, o que inicia a reação. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que eles funcionam. Então, depois que eles se ligam a uma determinada sequência específica, aí a DNA polimerase continua aumentando o tamanho da fita. Tá? E aí essa fita nova que é sintetizada, com certeza, ela é complementar à fita molde que foi utilizada para o processo de síntese. Então, é basicamente assim que funciona a reação em cadeia da polimerase. Tá? Então, eu quero amplificar essa sequência que está mostrada aqui acima. Então, aí, eu vou separar as fitas de DNA, elas vão se ligar aos primers. O primer, ele tem que ser complementar a uma determinada sequência. Então, depois que o primer se liga, aí a DNA polimerase vem e faz as cópias. E aí esses ciclos vão se repetindo, tá? Então, diversos ciclos vão, então ocorre novamente nova separação das fitas ou desnaturação, nova ligação com primers, nova síntese de sequências e por aí vai. Então, a cada ciclo que ocorre, vai ocorrendo aumentos na quantidade de DNA a ser sintetizado. E esse aumento, ele é exponencial, tá? Então, a gente estudou muito, ouviu muito falar sobre aumento exponencial, né? Agora com multiplicação de micro-organismos, principalmente no caso dos vírus, né? Então, é muito interessante essa multiplicação exponencial, porque de início a quantidade é pequena, mas como sempre vai aumentando em dobro, durante alguns ciclos da reação em laboratório, a gente vai ter uma quantidade enorme de DNA partindo de uma quantidade muito pequena. Por que isso é interessante? Então, imagine alguém quer fazer uma... Isso é muito utilizado, por exemplo, em ciências forenses, né? Alguém quer examinar um corpo, ou examinar resíduos, ou amostras de um determinado suspeito, você pode coletar uma quantidade mínima de DNA dele e amplificar e obter uma quantidade muito grande, que aí depois permite ser utilizada para diversas técnicas de identificação, que aí eu vou comentar sobre essas técnicas na próxima aula. Então, o objetivo principal da reação em cadeia da polimerase, que é chamada de PCR, da sigla em inglês, provavelmente já ouviram falar muito em PCR, né, porque atualmente a gente está vendo que ela é uma das técnicas utilizadas para a confirmação do coronavírus, né, na Covid-19, mas eu vou mostrar como é que é direitinho essa técnica, tá? Não é exatamente o que eu estou mostrando aqui, não. Então, os ciclos, eles são os seguintes. O primeiro ciclo, ele envolve aumento da temperatura, tá? Temperatura muito alta mesmo, tá? Em 94 graus, eu vou mostrar como é que se consegue colocar uma temperatura tão alta e não destruir todo o que tem lá na minha reação. Então, nessa temperatura alta, as fitas de DNA se separam, ou, em outras palavras, se desnaturam. Depois, o ciclo é reduzido aliás, depois a temperatura é reduzida para 60 graus. Nessa temperatura de 60 graus, os primers se ligam às sequências específicas que eles têm que se ligar, que são complementares a eles, e daí depois a temperatura sobe novamente para 72 graus aqui, e aí ocorre a reação em cadeia da polimerase. A polimerase que é utilizada atualmente, ela foi isolada de um indivíduo, de uma bactéria que cresce em fontes térmicas. Tá? Então, por isso que todo o processo ele ocorre em alta temperatura, sem causar problema nenhum para a enzima. Tá? Se fosse uma polimerase isolada de uma planta ou de um outro animal, essa reação não poderia ser feita em altas temperaturas. Então, cada 3 variações aqui de temperatura, a gente tem um ciclo. Por isso que, quando se vai variando os ciclos, né, a gente vai tendo cada vez o aumento em dobro
do fragmento de DNA de nosso interesse. Então, vou colocar aqui essa animação, só para exemplificar como é que ocorre a reação, tá? Em si. Deixa eu antecipar um pouco. Então, digamos, você quer estudar uma determinada amostra, nesse caso aqui ele colocado um osso, então em dúvida se é dali de uma espécie de humanos que já existe, tá? Daí eu tenho que saber algumas sequências de DNA do que eu quero obter, e eu quero saber se naquele osso que eu encontrei elas vão estar ou não presentes. Então, se isola o DNA deles, essa técnica já foi utilizada muitas vezes para a identificação de espécies de homens congeladas, né, de mamutes também, né, o pessoal está fazendo isso com alguns fósseis bem preservados, né, então se isola o DNA, pode ser uma quantidade mínima, e daí se submete à PCR, né, para amplificar esse DNA e depois comparar, tá, com o que a gente quer. Então, o processo de amplificação é o que eu comentei aqui, tá? Esse equipamento aí se chama termociclador, que é exatamente o que faz a variação nas temperaturas lá. Então, depois eu coloco a amostra que eu isolei, né? Eu sei que dessa amostra de DNA vai ter a sequência que eu quero saber se vai ter ou não a sequência que eu quero detectar. Então, se coloca os primers, que está mostrado ali em cima. Deixa eu colocar lá. Daqui a pouco você vai ver. Coloca além dos primers, colocam os desoxinucleotídeos, tá? Então, vai ter, dentro dessa reação de sequência aí, tá? Do DNA que eu quero detectar. O, o alvo, que pode ou não estar presente, as variações de temperatura, então, quando aumenta a temperatura, separa as fitas de DNA, ou seja, desnatura o DNA. Quando essas temperaturas elas podem variar um pouquinho de um laboratório para outro. Quando a temperatura é reduzida, os primers vão se ligar às sequências específicas, e aí se utiliza também esses nucleotídeos livres, que são exatamente desoxiadenina, desoxiguanina, desoxitimina e desoxitosina, ou seja, que são exatamente as bases que precisam ser adicionadas pela DNA polimerase, que está esse desenhozinho aqui em forma de lua, e que ela vai adicionando lá na sequência. Tá? Então, baixou a temperatura, o primer se liga, porque os primers, a gente obtém eles exatamente para que eles sejam complementares a uma determinada sequência de um fragmento de DNA que eu quero amplificar. Então, daí vem a DNA polimerase e utiliza como substrato os desoxinucleotídeos para irem aumentando lá o tamanho da fita de DNA, tá? De início, né, o fragmento que eu quero é só o que está em verde aqui, mas ela continua, porque simplesmente ela vai funcionando lá dentro da reação. Então, vem ciclo 2, aumenta novamente a temperatura, as fitas se separam novamente, os primers se ligam, e daí DNA polimerase funciona novamente, amplificando aquilo que eu quero. Né? Mas de início, observe, a gente ainda não tem a amplificação apenas da sequência de interesse, tem amplificação maior do que o de interesse. No ciclo 3 é que a gente vai começar a ter a sequência de interesse, tá? Porque as fitas se separam novamente, então tem dois pedacinhos ali pequenos, que são exatamente a sequência de interesse, em que os primers se ligam novamente a eles, a DNA polimerase vem e aumenta novamente. Então, isso daqui é o que eu quero. Eu quero amplificar exatamente essas duas partes aqui, tá? O resto não é de meu interesse. Mas a cada ciclo, isso daqui vai aumentar de forma exponencial. Né? Então, no ciclo 2 eu vou ter 3, no ciclo 4 eu vou ter 8, e por aí vai, tá? Então, vai aumentando aqui os ciclos, então, quando a gente chegar a mais de 30 ciclos, a gente vai ter mais de 1 bilhão de cópias do fragmento de DNA de interesse. Essa veio está continuando aí. Então, 30 ciclos, 1 bilhão, ou seja, eu posso ter uma quantidade mínima de início de DNA e eu posso obter uma amostra muito grande para depois ser utilizado em qualquer análise que seja do meu interesse. Então, o objetivo principal,
PCR, ou reação em cadeia de polimerase, ela foi criada exatamente para isso, para amplificar uma quantidade de DNA e que de início era muito difícil de ser analisada para que ela possa ter ela em quantidade grande para a utilização em diversas técnicas. E essas outras técnicas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Por enquanto aqui vou só comentar sobre PCR também, né? Porque já chega, já é muito assunto. Então, a DNA polimerase que é utilizada atualmente, como eu falei, ela foi isolada de um indivíduo resistente de fontes termais no Parque Yellowstone. Ela é o termos aquáticos. Essa DNA polimerase, inicialmente não se utilizava ela, depois que se descobriu, facilitou muito o processo. Então, ela é chamada de TAC polimerase, porque vem o T do termófilos e AC do aquáticos. Então, ela é a que é mais amplamente utilizada dentro da reação em cadeia da polimerase em laboratórios. Porque é muito interessante, porque além dela ser tolerante ao aquecimento, ela, sempre que a gente está trabalhando com temperaturas mais elevadas, isso faz com que, ou isso permite que o processo ele seja mais específico. Então, temperaturas mais altas fazem com que o pareamento dos primers, eles ocorram sempre que forem complementares à fita de DNA. Em temperaturas mais baixas, ocorre muitas vezes do primer se ligar a uma sequência que pode ser parecida, mas que não é exatamente complementar. Então, aí eu estaria amplificando uma porção do DNA que não é do meu interesse. Tá? Então, essa tolerância ao aquecimento permitiu tanto automatizar o processo, porque de início, a cada ciclo, tinha que se adicionar novamente polimerases, então era muito demorado, era muito caro. Trabalhando com uma polimerase resistente a calor, isso automatizou o processo e permitiu com que ele fosse também mais específico. Então, como eu acabei de comentar, né, exatamente, produzir bilhões de cópias ou milhões de cópias partindo de uma amostra muito pequena de DNA, isso é muito utilizado em diversas pesquisas, quando a gente tem pouca amostra, quando a gente tem tecidos muito pequenos de plantas, quando o pessoal utiliza muito na análise forense, né, como eu acabei de comentar. Então, às vezes, você até tecidos muito diminutos de plantas ou de plântulas que você quer estudar, você pode isolar o DNA dele e amplificar via PCR para depois ser analisado. Então, ele é aplicado em diversas áreas dentro da biologia molecular, da ecologia e por aí vai, tá? Em qualquer que seja a espécie a ser estudada, ou planta, ou animal, ou qualquer outro micro-organismo. Uma variação da PCR normal, que a gente acabou de ver aí, é a RT-PCR. Esse RT vem de transcriptase reversa. O que é transcriptase reversa? É uma enzima que produz DNA a partir de RNA. Aqui é um processo que não é mais comum, por exemplo. Normalmente se utiliza a produção de RNA a partir de DNA. Então, a transcriptase, a técnica é muito parecida, tá? A diferença é que eu quero amplificar uma determinada sequência de RNA. Ou então eu quero amplificar um DNA baseado numa determinada sequência de DNA. Aliás, falei tudo errado. Eu quero eu quero estudar uma determinada sequência de RNA. Mas a PCR, ela permite amplificar sequências de DNA. Mas isso não importa, desde que eu tenha sequências de DNA que são complementares à sequência de RNA, eu posso obter uma grande quantidade de cópias e depois utilizar isso para estudos. Por exemplo, RNAs mensageiros. Eu sei que eles têm uma extremidade formada por poli-A, ou poliadenina, que eu acabei de comentar ali no Northern Blotting. Então, eu vou utilizar um primer que tenha uma quantidade grande de timinas, aí eu vou utilizar um outro primer para se ligar lá na outra parte. Ele vai amplificar, só que ele vai amplificar aqui. Aliás, a transcriptase reversa, ela vai produzir uma cópia utilizando os nucleotídeos do DNA e não, então, ou seja, vai utilizar os desoxinucleotídeos e não os ribonucleotídeos. E aí a gente vai ter a produção do RNA que é complementar ao DNA, a gente vai produzir um DNA que é complementar ao RNA. Esse DNA complementar, ele é chamado de cDNA exatamente por isso.
Então, a partir do cDNA, a gente pode utilizar depois a PCR normal para amplificar os fragmentos. Então, aí a cada ciclo, né, vai tendo amplificação. Então, partindo de uma quantidade mínima de RNA, eu vou ter uma grande quantidade de DNA e vou poder fazer diversos estudos, por exemplo, de expressão gênica, saber se o RNA está ou não presente, né, em uma quantidade muito pequena. Então, eu quero estudar se o RNA está presente em grãos de pólen ali, ou em antenas de uma determinada planta. Em uma quantidade muito pequena, eu posso obter uma amostra muito grande pela amplificação pela PCR, para depois ser estudada. Uma outra variação, e essa daqui muito mais interessante, é a PCR em tempo real, que é chamada de qPCR. Tá, atualmente. Antes se chamava também de RT-PCR, mas isso causava confusão, porque o RT vinha de tempo real em inglês, mas o RT ele deve ser utilizado para transcriptase reversa, tá? Para não misturar uma coisa com a outra. Então, são ensaios extremamente sensíveis e específicos, e também rápidos. Então, testes convencionais devem levar de 2 a 3 horas no máximo para ter o resultado. É claro que laboratórios fazem diversos testes ao mesmo tempo, então se espera normalmente obter diversas amostras para serem analisadas. Então, o termociclador que eu mostrei, a gente não precisa colocar apenas um microtubo, pode colocar diversos microtubos por vez. Então, é utilizado para diversas áreas, nas áreas médicas, na área vegetal, tanto doenças que podem ser estudadas em espécies animais, podem ser estudadas em plantas também, principalmente podem ser bacterianas ou podem ser virais também. Então, tem vírus que têm como material genético DNA ou RNA. A gente pode amplificar esse material genético para estudar via qPCR, né, em que isolamento em condições naturais são muito difíceis, muitas vezes, né? São amostras muito pequenas e que são difíceis de serem estudadas, e aí facilita quando se amplifica via PCR. Não precisa isolar o patógeno, né? Precisa apenas saber se aquela amostra que eu quero estudar vai ter ou não o material genético do patógeno. Né? Então, imagina uma doença que está causando problema lá numa planta, eu quero saber se ela está ou não presente, eu posso apenas isolar, né, aquela porção do tecido e fazer o estudo. Lá em cultura de tecidos, eu mostrei, né, que um dos objetivos de fazer cultivo de meristemas é exatamente isolar evitar retirar uma parte da planta, aliás, que não tenha contato com o vírus endógeno da planta. Então, se eu quero não depois saber se minha técnica funcionou, se aquele vírus vai estar ou não presente, eu posso utilizar o qPCR, ou mais precisamente, qRT-PCR, tá? Que eu vou ter que, se o vírus tem como material genético RNA, aí tem que ter uma transcriptase reversa também, e depois fazer a PCR quantitativa. Bom, daqui a pouco eu mostro detalhes por que essa PCR aqui ela é quantitativa e a outra não, tá? Então, uma grande vantagem é que o resultado ele é visualizado imediatamente. Eu não preciso fazer uma eletroforese depois que eu tenho o meu material amplificado. Eu já visualizo ele na hora, por isso que é uma técnica mais rápida. Isso é monitorado durante a amplificação. O equipamento ele pode funcionar de duas formas, detectando fluorescência. Aliás, pode detectar fluorescência, mas eu vou mostrar que tem duas formas de se fazer isso. E medindo a taxa de fluorescência, a gente mede exatamente a quantidade de moléculas ou de fragmentos de DNA que estão sendo amplificados, e aí depois eu posso quantificar o que eu tenho na minha amostra. Bom, então aqui são detalhes de como funciona. Tá? A reação em cadeia de polimerase é exatamente a mesma. Qual que é a diferença aqui na PCR quantitativa? A gente pode detectar a parte quantitativa através de duas formas. Tem alguns corantes que eles se ligam apenas em DNA de fita dupla. Então, quando os fragmentos vão aumentando, cada vez mais corantes vão se ligando, porque cada vez mais a gente vai tendo mais fragmentos de fita dupla. Né? Eu mostrei ali, a gente começa com uma amostra muito pequena e a gente pode obter 1 bilhão de cópias, então vai ter uma luminescência, aliás, aí, 1 milhão de vezes maior do que o que tinha inicialmente. E aqui é o que está na letra B,
é um detalhe de um outro tipo de protocolo de detecção em que, além dos primers, existe uma sonda que ela que a partir do momento que ela se liga ao DNA, ela ainda não emite luz. Mas quando a DNA polimerase, ou TAC polimerase aqui, vai adicionando novos nucleotídeos, ela remove a sonda durante o processo. Tá? A DNA polimerase ela tem essa capacidade, além de adicionar, ela remove o que está adiante dela. E quando ela remove, esse Fzinho aqui que está em verde, ele não estava emitindo fluorescência quando ele está ligado na sonda. Tanto a sonda solta lá na reação, quanto ela já pareada com a sequência específica. E aí, quando ele remove ela emite fluorescência. Então, quanto mais dessas partes aqui da sonda forem removidas, isso significa que o DNA foi amplificado em maior quantidade. E aí a gente vai detectando a quantidade também presente lá na amostra. Essa daqui é mais precisa, tá? A da letra B, mas é mais cara. Então, por isso que atualmente ainda se utiliza mais a da letra A. Que ela, às vezes, ela não é tão específica, ela tem que se fazer um teste depois para saber se... Porque esse corante ele vai se ligar em qualquer DNA de fita dupla, então ele pode se ligar num DNA que não foi exatamente da sequência que eu quis amplificar. Tá? E aí eu faço um teste depois para ver a emissão de fluorescência de acordo com a variação de temperatura. Se tiver apenas um pico, é porque tem apenas uma sequência específica. Se tiver mais de um pico, é porque tem mais de uma sequência. E a quantificação, então, ela é feita da seguinte forma. Sempre que a gente partir de uma quantidade maior de material genético, a gente vai ter o aumento exponencial aqui, atingindo o platô mais rapidamente. Então, isso é calculado baseado em padrões que a gente utiliza de concentração conhecida, aí a gente compara com a nossa amostra. Quando a quantidade é pequena, vai precisar de uma quantidade maior de ciclos para a gente ter o aumento lá na luminescência. Ok? Então, o princípio é basicamente isso. Não se preocupe com os cálculos aqui, porque normalmente o computador faz todo esse cálculo comparando com o padrão. O princípio é simples esse. Se tem uma quantidade, se eu partir de um material em quantidade maior, a saturação ou a emissão de fluorescência se iniciam antes. Se for menor, se iniciam depois e se satura depois também. Por que isso é muito interessante, tá? Então, imagine eu quero medir estudar a expressão gênica. Isso sim é uma forma muito mais precisa do que o Northern Blotting, tá? Porque isso aqui é quantitativo mesmo, né? Eu quero calcular precisamente quantas RNA mensageiros estão sendo produzidos em uma determinada situação, quantos são produzidos em outra situação, variando qualquer alteração climática ali, o que é que isso provoca no nível de expressão gênica da minha planta. Então, quantitativamente, eu vou obter exatamente se teve aumento, se teve diminuição, que muitas vezes tem, tá? Tem genes que são mais expressos em uma situação e são menos expressos em outra. Então, isso para estudos baseados em expressão gênica, isso é muito preciso, isso é muito interessante e bastante utilizado atualmente. Tá? Então, para plantas, para qualquer ser vivo. O pessoal da medicina utiliza muito para células cancerígenas, por exemplo. Né? Então, tem diversas aplicações essa técnica. Como é que se faz o estudo do... eu fiz um exame de coronavírus, né? Eu quero saber se eu estou com a Covid-19. Então, a PCR em si, ela já permite detectar se o RNA do vírus está presente ou não em você, tá? Porque aí faz uma RT-PCR, que é o que normalmente se faz, porque é mais barato, e aí detecta se está ou não presente o vírus em você. Mas essa RT-PCR aí, ela é qualitativa, ela vai detectar ou não a presença. Se quer saber, por exemplo, carga viral, quantidade de vírus que você tem em um determinado tecido seu, aí utiliza a RT-qPCR, tá? Ou, aliás, é isso mesmo, né? RT-qPCR, eu acabo me confundindo com essas siglas, tá? Ou seja, RT-PCR quantitativa, tá? E, é claro, estou colocando só um exemplo para facilitar de acordo com o nosso dia a dia, mas isso para estudos com plantas tem
diversas aplicações. Então, isso aqui é só uma comparação entre as técnicas derivadas da PCR que eu comentei, a RT-PCR, que está aqui na letra A diferença é que ela começa com RNA, nesse caso aqui é um RNA mensageiro, tá, tem uma sequência de poliadenina aqui, se amplifica tudo, e aí depois a gente passa para estudo. A qPCR é muito parecida, só que aqui no caso está se iniciando com o DNA, e depois a gente vai detectar o DNA de acordo com o aumento de fluorescência lá no meio de reação. E aí, né, como eu falei, quanto mais cedo vai ocorrendo o aumento de fluorescência, maior é a quantidade inicial de material que eu comecei. E a RT-qPCR, esse daqui é o teste que se a gente quer quantificar RNA, aí a gente, ao invés de iniciar com DNA, inicia-se com RNA, mas aí vai obtendo o finalzinho aqui, né, uma coisa muito parecida com o da letra B. Ok? Então, são técnicas muito parecidas, tem diversas variações de acordo com a utilidade, né, mas se a gente compreende o princípio básico, a gente consegue compreender todas elas. Bom, então a gente fica por aqui. Por enquanto eu falei basicão das técnicas, né, mas aí na semana que vem eu já mostro mais aplicações práticas dessas técnicas que eu comentei aqui na aula de hoje. Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. Tá bom, professor. Até a próxima aula. Eu acho que seu microfone está desligado, eu não escutei não. Ou será que é o meu som que está com problema? Não sei, aqui tá de boa. Eu continuo sem escutar. Pode ser problema no meu computador. Pode ser problema aqui então. Bom, então tá tudo ok, né? Beleza, até a próxima, Juliane. Então espero que esteja aproveitando a disciplina. E até mais. Deixa eu só parar aqui a gravação.